Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, o tema de hoje é um assunto muito importante, de um cunho aí bastante interessante, e que eu acredito que todos os seres humanos, não tem como não pensar, né? É muito comum, inclusive, até numa das frases mais populares, né? Talvez uma das mais populares, né? Qual que é a única certeza que nós temos sobre a vida? Acho que um dia vamos morrer, né? E no episódio de hoje a gente vai justamente falar sobre isso. O título do programa de hoje é Se Vou Morrer, então como será? Como que vai ser, né? Como que vai ser essa morte? Eu vou morrer, acabou tudo, vai ficar um preto, a minha consciência esvai. Como que, né, vai acontecer isso? E nós estamos estudando, né, a obra O Céu e o Inferno. Bateu uma luz ali, deixa eu ver. Isso, Cláudio, obrigado. A obra O Céu e o Inferno, continuando, né, os nossos estudos. E nós vamos justamente entrar agora para a segunda parte do livro, que fala, né, no capítulo, né, o capítulo 1, que fala a passagem, que é um capítulo dedicado justamente para falar como que vai acontecer a morte, como que é feita essa passagem, como que ela acontece, enfim. Então a gente morre, beleza, mas como que acontece isso? Então esse capítulo ele vai estar justamente dedicado para nos explicar sobre esse processo, para nos tranquilizar, ou, dependendo, né, de cada consciência, nos chamar a atenção para algumas coisas. Mas, calma, vamos discutir sobre isso em breve. Antes, vamos fazer uma oração, nos sintonizarmos, lembrar antes, né, que caso você não tenha assistido os episódios anteriores, quer acompanhar o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou outras obras que nós já fizemos, nós fizemos o estudo do livro dos médiuns, né, foi a primeira obra que nós fizemos. Tá tudo salvo lá no nosso canal Sintonia no Bem. Acessa lá nas playlists, lá no podcast Pode Mediar, que vocês vão conseguir achar todos esses vídeos gravados lá, beleza? E hoje, então, nós vamos dar continuidade à obra O Céu e o Inferno e vamos então falar sobre a passagem, né? Então, eu vou morrer. Então, como que vai ser? Então, é basicamente o título do programa de hoje. Então, antes de mais nada, eu convido a todos para que possamos acalmar os nossos corações, esquecer os nossos problemas, abrir a nossa cabeça e o nosso coração para o estudo, para que possamos, através desse estudo, aplicá-lo no nosso dia a dia, que ele possa trazer algo positivo para nós e possa nos acrescentar e possa nos ajudar a cada vez viver melhor, a cada vez seguir os ensinamentos de Jesus, a cada vez buscarmos sermos versões melhores daquelas que nós fomos anteriormente. Então, convido a todos vocês para que rezemos a oração do Pai Nosso, para que nos sintonizemos e então possamos discutir sobre a passagem, capítulo 1, da segunda parte do livro Céu e Inferno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e todo sempre, e que assim seja. Tenhamos um excelente estudo. Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos justamente comentar sobre essa passagem. Vamos ver as anotações e os comentários que Allan Kardec nos traz sobre isso. Antes, uma breve recapitulação do que nós já estudamos sobre essas questões. Então, vamos lembrar. Nós vimos em episódios anteriores que, basicamente, nós somos compostos por 3 partes. O nosso corpo, que nada mais, nada menos do que o receptáculo, né? É o evantório, é a casca, é a casa, né, da nossa alma, do nosso espírito. Então, alma, espírito, consciência, tudo são sinônimos para designar a mesma coisa. Beleza. E existe entre o nosso corpo e o nosso espírito algo que os une, que os entrelaça, que é chamado de perispírito. O perispírito é um laço fluídico
que faz essa conexão. E uma coisa que nós vimos é que não existe alma sem perispírito e nem perispírito sem alma. Então, uma coisa necessita da outra. O perispírito é o laço fluídico, é aquilo que vai dar formato àquilo ali. E a alma seria a nossa inteligência, digamos assim. Seria a nossa consciência. Gosto dessa didática. Então, a nossa consciência, ela precisa de forma. O que dá forma a ela? É o perispírito. E essa ligação com a matéria, não necessariamente ela precisa de uma alma e de um perispírito. Por exemplo, uma cadeira, um objeto inanimado, ela é matéria, mas ela não tem essa consciência, ela não tem essa inteligência, né? Então, para que haja essa conexão, né, e aconteça o processo encarnatório, é necessário ter, então, essa conexão entre alma, o perispírito e o corpo. Espiritualmente falando, o que seria o processo de desencarnação, né? O processo conhecido biologicamente como morte, fim da vida biológica. Seria o fim da energia vital que mantém o nosso corpo e que une com o perispírito. A partir do momento em que essa energia ela se cessa, ocorre o processo conhecido como morte. Lembrando que esse processo, né, essa energia, então, toda vez quando ela se esgota, são vários casos, né, e a gente poderia ficar aqui estudando essas questões. A gente vai até comentar que existem alguns tipos de mortes que existia ainda ali muita energia vital, tinha muito ainda o que acontecer, mas foi rompido. E isso gera um processo. Exemplo, os suicidas. Indivíduos que escolhem, numa tentativa de amenizar a dor, encerrar a dor ali, encerrar um processo que talvez levaria, 80 anos aqui, eles fazem 50. O que eu quero dizer? Sobra ainda 30 anos de energia vital. Ainda existe energia vital. Então, ocorre a morte, mas a ruptura entre o perispírito e o corpo, ela não é feita de imediato, porque ainda existe energia vital que gruda, que cola aquilo ali. Então, é muito importante que nós entendamos que o ponto principal para que a gente entenda como que vai acontecer o processo desencarnatório e como que vai acontecer a morte depende dessa conexão. Se essa conexão com o corpo e o perispírito é muito forte, é difícil a passagem para o outro lado. Se é uma conexão sutil, leve, harmônica, a passagem para o outro lado é bem tranquila. Então, já vem uma questão. Todos nós vamos morrer da mesma forma? Não. Não. E isso é muito interessante, nós pensarmos sobre isso. Joana de Ângeles diz que nós deveríamos todos os dias, pelo menos, refletir um pouquinho, né? Tirar uns 5 minutinhos do nosso dia para refletirmos sobre a morte. O que ela está querendo dizer sobre isso? Para que nós entendamos que nós somos espíritos vivendo uma experiência de carne, de matéria, e não o contrário. A ordem de prioridade é o quê? Quem está no primeiro lugar? O meu ser espiritual. E muitas das vezes nós não colocamos ele em primeiro lugar. Nós colocamos o nosso ser material, que nem é ser, né, propriamente dito, mas é algo que nos é emprestado aqui. A minha matéria na frente, eu coloco quesitos materiais na frente e esqueço disso. Qual que é o problema disso? Se eu coloco o material na frente, nós acabamos de discutir aqui que ele acaba. Ele vai embora. Ele se desfaz. Ele não me pertence. Uma ideia da virar, é meu corpo. É empréstimo. É empréstimo. Mas a qualquer momento pode ser tirado de mim. Minha visão, minha fala. Amanhã eu posso amanhecer sem minha fala e sem enxergar. Entende? São coisas que não dependem de mim. Agora, a minha consciência, o meu ser, aquilo que eu sou, isso depende de mim. Isso diz a respeito de mim. E ninguém pode tirar isso de mim. Isso é um ponto interessante. Então, quando a gente começa a observar que o lado espiritual, ele é eterno, que ele é imortal, a gente fala, mas gente, isso aqui é o que não acaba, por que eu não coloco no primeiro lugar? Então, a passagem, essa
o processo desencarnatório está justamente ligado com essa questão. Como que anda essas prioridades? E aí ele vem a refletir algumas coisas. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesmo. O que temem é justamente a transição. As sensações não são sempre as mesmas. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. A matéria é inerte e sensível. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Então, aquilo que nós sentimos está na alma. Eu fazer isso aqui com essa cadeira, com essa mesa, ela não sente, porque ela não tem alma, ela não tem essa consciência. Então, dor, sofrimento está atrelado com uma questão de alma. Olha que interessante. Ele continua. É a alma quem sofre e não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. E a alma é o paciente. O perispírito é o evantório fluídico da alma. Não está separado nem antes, nem depois da morte. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Então, de novo, olha lá. Ele penetra em todas as células do meu corpo, em toda a matéria. Ele penetrou, perispírito. E ele serve de quê? De veículo para as sensações da alma. Então, os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, vem da onde? É uma questão fisiológica. A questão fisiológica que nós sentimos, a modificação celular, hormonal, melhor dizendo, é uma consequência. A causa está atrelada a quem? O que causa? O que dá o start disso? A nossa consciência, a nossa alma. Porque muito se pauta e se discute naquilo que se pode ver e naquilo que se pode tocar. Mas é muito interessante que nós entendamos uma questão que é o seguinte. Eu consigo medir taxa hormonal, serotonina, dopamina, hormônio do amor, da felicidade. Isso daí são instrumentos. É a maneira de um sentimento pela qual a minha alma sente se manifestar. Então, o meu corpo, nada mais nada menos do que um instrumento para esta manifestação. Aí ele coloca. A extinção da vida provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não resta mais um único átomo do perispírito unido à molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente essa separação. Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Aí ele coloca: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e a rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Então vamos lá, vou até tomar um gole d'água. O que causa o sofrimento na passagem é a ligação, a aderência, o quanto está ligado o meu perispírito, a minha alma com o meu corpo. Quanto mais ligado tiver, mais penoso será. E ele fala: tudo que nós pudermos fazer para diminuir, enfraquecer essa ligação, menos penosa vai ser então essa passagem. Então a passagem está justamente ligada com essa questão. Aí ele continua. Se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, é comum a perturbação. E eu gosto muito da analogia do seguinte: quando nós nascemos, que nós saímos da vida espiritual e reencarnamos para a vida material, a gente perturba. O que acontece? A gente chora, até que a gente toma consciência. Você lembra lá dos primeiros meses da infância? Não lembra. Porque a nossa consciência estava mais de lá do que aqui. Mas a gente já estava aqui. A gente já estava encarnado, estava tudo bonitinho. Mas a dificuldade a gente vai tomar consciência, demora muito tempo. Demora-se muito tempo. É a mesma coisa.
A natureza nos dá muitas respostas. E o nascimento é a mesma coisa. Esse desenvolvimento. Se para nascer, até a gente tomar consciência, leva um tempo, a morte também será. Não vai mais, puf, tô aqui. Depende, né? Aí ele coloca, a sua duração, ou seja, a duração dessa perturbação, ela é indeterminada. Varia de algumas horas a alguns anos. As ideias estão confusas, vagas e incertas. A visão se ilumina, a memória se retorna e ela se reconhece. Nuns é calmo e proporciona uma seleção deliciosa. Noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. É aquela questão, né? Fala, não, realmente tem vida após morte. Meu Deus do céu, eu sou imortal e agora? O que eu fiz? O que eu fiz? Porque aí, quando toma, a ficha cai e fala, peraí, então aquilo lá era realmente uma oportunidade. A terra lá, aquilo era uma oportunidade. E aí vem a pergunta, né? O que fizemos dessa oportunidade? Ele continua. A intensidade e a duração do sofrimento está em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande entre o corpo e o perispírito, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Então ele coloca que esse é o ponto principal. Então, quanto mais ligado o meu corpo tiver com o meu perispírito, mais difícil será essa ligação. Aí ele coloca, tá, mas o que faz com que o meu corpo esteja muito ligado com o perispírito? Ele fala, o estado moral da alma é a causa principal. Então, a maneira como a minha alma é, a conduta, né, é a causa principal que influi sobre uma maior ou uma menor facilidade do desligamento. Ele fala, a afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem, cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Então, peraí, olha que parte importante. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito com a matéria. Ou seja, quanto mais apegado eu tiver à matéria, quanto mais eu estiver apegado a isso aqui, mais ligado está o meu perispírito com o meu corpo. E ele fala, onde é que está o máximo de ligação? Onde está, tipo, o mais forte dos fortes dos fortes? Está no homem que só vê os prazeres aqui e as coisas terrestres aqui. Aí ele coloca. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada com a vida espiritual. Então, aquele que está identificado com a vida espiritual está aqui, mas foca no espírito. É praticamente fraca essa ligação. Então, não será penoso o momento de partida. O grau de depuração e de desmaterialização da alma depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente. O homem cuja alma está desmaterializada, pensamentos se separam das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. Então, aquele homem que está ali, uma morte natural, não forçou nada, uma doença, tudo ali, vai desligando de pouquinho, e a sua mentalidade já está focada na vida espiritual, vai daqui para lá numa tranquilidade tremenda. Aí ele coloca, a perturbação é quase nula, não é senão um momento de um sono pacífico, do qual sai com uma inefável impressão de felicidade e de esperança. Por quê? Realmente, eu sou imortal e estou aqui. No ser humano material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada fez para relaxá-los, né, enfraquecê-los durante a vida. Este terá que fazer esforços contínuos no seu desligamento. O espírito se prende tanto mais à vida corporal quanto nada vê além dela. Então, olha isso aqui. O espírito se prende mais à vida corporal quando nada vê além dela. Por isso, a importância de nós desenvolvermos espiritualidade.
que é uma coisa totalmente diferente de religiosidade. Espiritualidade é algo humano, que desde quando a raça humana foi criada, ele necessita. Essa transcendência, essa busca por algo maior, essa busca por treinar, por sentir, por meditar, por refletir. Espiritualidade. Nós precisamos disso, que é esse contato com algo divino, transcendental, metafísico. Nós precisamos, é necessário. Então, o que essas reflexões aqui nos cabe e nos leva a pensar é o quê? O que nós temos feito e o que nós temos valorizado? É a vida material? É isso aqui? Ou eu busco cada dia mais valorizar o meu corpo, óbvio, porque ele me é um empréstimo, cuidá-lo dele é muito importante, mas usá-lo de tal maneira que ele me proporcione uma vida espiritualizada mais, uma vida cada vez mais espiritual. De que forma? Ajudando as outras pessoas, sendo uma pessoa mais gentil, podendo fazer aqui na matéria coisas não materiais, mas coisas espirituais. João, como assim? Ao invés de ficar construindo várias coisas materiais, carro, prédio e não sei o quê, eu construo coisas espirituais. Amor, paciência, bondade, perdão, amizade, consideração, empatia. Essas são atitudes que mostram um ser humano que não está fixado no material, mas que usa do material para proporcionar o espiritual. Esse é o ponto. Essa é a chave que nós temos que refletir e pensarmos sobre isso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência material. Para quê? Para desenvolver o nosso lado espiritual. E não o nosso lado material. O material é uma consequência. Nossa, minha vida está tão boa materialmente falando. É uma consequência. Ou uma prova. Depende, né? O desenvolvimento material, às vezes, ele pode vir como uma prova. O próprio Evangelho diz, né, que uma das provas mais difíceis é a prova da riqueza. Então, é aquela questão. E muitas das vezes, uma coisa não está atrelada à outra. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que tem um lado espiritual muito avançado tem um material também. Não necessariamente. Existem pessoas extremamente espiritualizadas em questão material, tem o necessário. E pessoas que têm o material aqui e o espiritual ali. Então, esse é um ponto de reflexão muito interessante. Aí ele coloca: bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Ele sente seu despertar livre, disposto, aliviado de grande peso e todo alegre por não sofrer mais. Aí ele detalha: na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas, ou seja, aquela que não foi natural. Ele coloca assim: é no suicídio que essa situação é a mais penosa. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as suas convulsões do corpo, repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. Por quê? Está tudo ligado. Existe ainda muita energia vital. Aí vem aquela questão. Mas, João, mas e uma morte violenta, como, por exemplo, de um acidente, de um homicídio, de uma outra situação? O que acontece nesse processo? Bom, tudo isso, igual o próprio livro diz, depende. Depende de como que estava essa conexão entre o corpo e a alma. Se estamos falando de algo acidental, algo que, né, realmente, talvez tinha muita energia ali. Mas a espiritualidade, ela se organiza de uma maneira em que ela sabe, antes mesmo de acontecer, ou prevê coisas. E ela organiza a situação. De tal forma que, dependendo da situação, existem relatos de acidentes, né, de homicídios, enfim, de situações assim que a gente fala, meu Deus. Mas
como aquela situação ela aconteceria, é organizado de tal forma que aquela energia fluídica seja distribuída. E esses espíritos são levados a hospitais, são levados por comunidades para então serem restabelecidos. Então, o ponto é, tudo está ligado com a conexão entre a matéria e o espírito. Quanto mais forte for essa questão, mais penoso será. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhes suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso não só crer nela, mas compreendê-la. Aí ele põe uma nota para nós espíritas. Ele coloca: o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque ele compreende. E compreende porque se dirige ao seu julgamento. Daí, pouco caso que faz dos incidentes do caminho e a sua resignação nas dificuldades, da quais compreende a causa e a utilidade. A necessidade de melhorar. Facilita, então, os desligamentos. Pela prece sincera é um outro ponto de magnetização espiritual. E aí vem aqui um ponto que até destaquei aqui. João, em nós que, por exemplo, aqui ficamos e alguém desencarnou, o que a gente pode fazer, né? E aí ele põe um ponto ali muito interessante, que é o poder da prece. A prece, ela é uma energia, é uma magnetização. Uma forma de facilitar e de ajudar o ente querido nessa passagem é através de preces. A doutrina espírita não tem o hábito, né, de realizar missas, 7º dia, 1 mês, 1 ano, enfim, mas ela reconhece a importância dessas atitudes. Em que sentido? É muito importante ali, aquele momento de oração, não, então quer dizer que desencarnou, teremos que realizar esses processos? Não. Mas mais vale uma oração feita do coração com sinceridade do que justamente essa questão de uma obrigação, entendem? Então, o que ele coloca é o seguinte: no momento em que um indivíduo, né, um ente querido, desencarnou, o que nós, que estamos aqui ainda na experiência material, podemos fazer? Orar. Orar pedindo que a espiritualidade ampare e que esse processo de transição, de passagem, seja tranquila. Que ele possa receber essa magnetização, que ele possa receber essa energia e entender que é apenas uma passagem necessária, que ele possa refletir e lembrar que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós somos eternos, temos muito o que aprender ainda, muito o que amar, muito o que perdoar, mas acima de tudo, muito ao que compreender. Então, o que ele coloca nessas questões está justamente ligado com essa questão da oração. E aí, pensando nessa questão, tem uma mensagem do Emmanuel que eu trouxe para que nós finalizássemos as nossas discussões, que é uma mensagem muito bonita, que o título dela é Viajantes. E ele faz umas reflexões muito interessantes. Acompanhe. De muitos deles, tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos seres humanos. Outros, muito conhecesses de perto,
urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajantes também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder, nem o encargo, nem a juventude, nem o ouro, nem a fama, nem a ciência que lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram, uns após outros. Pensa nisso e recorda que te encontrarás no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso que caminhes na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam, mais tarde, lembrar-te o nome, com quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Excelente, né? Não tem nem o que comentar. Que é justamente a questão da reflexão, né? Onde o que temos valorizado? Espiritual, passagem, né? Então, espero que tenha ficado claro e tenhamos respondido, né? Que a passagem, né? Esse processo desencarnatório está justamente atrelado com como está ligado o nosso corpo com o nosso espírito. Quanto mais ligado tiver, mais dolorosa e sofrida será essa passagem. Portanto, é necessário pensarmos em atitudes, em ações que vão enfraquecendo esses laços e que possamos compreender para assim viver de tal forma que o corpo que me é emprestado hoje não é o princípio, mas sim o instrumento. E que possamos assim ajudar uns aos outros, utilizando deste corpo como um meio para desenvolver a nossa vida espiritual. Vejo todos vocês no próximo episódio, na semana que vem. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal.